né, nossos pares pedindo esse tempo para que eles pudessem entrar na nossa orientação técnica. Espero que a gente tenha aqui hoje, né, uma boa conversa. O modo que está aqui hoje via Teams possibilita isso, que a gente possa fazer as nossas trocas e ouvi-los melhor. Então, nós vamos mostrar o que nós organizamos pelo PPT e também temos as entregas como foi acordado na última reunião, né? Nós temos o FAQ, nós temos alguns documentos para disponibilizar para vocês. E a intenção nossa aqui também é navegar hoje pela Moodle, para que vocês também se apropriem um pouco do movimento que vai acontecer, a fim, né, de auxiliar os nossos professores mediadores na formação. Então, fiquem à vontade para questionar, para levantar a mão, para perguntar. É para isso mesmo que nós estamos nesse formato hoje, tá? Quem está aqui comigo na equipe é o Fábio. O Yuri não está conosco, mas auxiliou na produção dos materiais. A Fernanda, a Maria Carolina e a Melina, que conduzirá aqui com vocês durante a reunião essa formação. Então, vamos lá, nós vamos iniciar. Sejam todos, então, muito bem-vindos. Vamos aproveitar essa troca de informação e formação, porque temos aí, né, esse desafio de colocar o Moodle para rodar a partir do dia 3, então já na segunda-feira. Pode passar, Fernanda, por gentileza? Então, essa é a equipe que eu apresentei para vocês. Alguns colegas aqui me conhecem, eu sou Luana, dirigente de São José do Rio Preto, agora colaborando na equipe da Coped, e temos esse desafio de, para além da plataforma Moodle, garantir, né, a qualidade do ensino para os nossos estudantes. Vamos gravar a reunião? Fer, coloca para gravar, por gentileza, tem alguns pares que não conseguiram entrar. Pessoal, nossa vontade aqui hoje é ser objetivos, então eu vou pedir para que vocês prestem muita atenção na pergunta do outro, para que a gente não repita, né, a mesma pergunta e a mesma resposta, e que a gente consiga aqui concluir dentro do prazo que nós estipulamos. Vamos lá, então, pode avançar, Fer? Eu só vou passar essa tela e depois eu gostaria que você conduzisse, tá? Então, o que nós temos aqui, até para destacar um pouco e reforçar do que nós vimos na live, nós temos a apresentação das aulas, né, que foram associadas, as plataformas que estarão envolvidas no processo da expansão do médio noturno, o professor, que é o professor mediador, então nós temos que ter cuidado aqui na nomenclatura, né? Até em alguns momentos, alguns parceiros nossos na live falavam em tutor, não é um professor tutor, é um professor mediador, que nós vamos construir ao longo do nosso processo. Nós vamos mostrar para vocês as aulas como estão estruturadas na Moodle e navegar pela plataforma Moodle, que vejo aí para nós é a parte mais mão na massa, mais experimental. Fer, volta um pouquinho, por gentileza. E aqui nós temos também a expectativa, né, o nosso objetivo em retomar as particularidades e as mudanças para o ano de 2025 acerca do ensino médio noturno, compartilhar aqui a funcionalidade da plataforma Moodle e esclarecer as dúvidas sobre a expansão. Dúvidas que nós sabemos que serão, né, surgirão durante o processo. E por isso eu já destaco que o nosso FAQ, pessoal, ele vai ficar no Drive e nós vamos alimentando mediante as questões que forem surgindo dentro aqui da nossa aplicabilidade e do que for, né, colocado em prática nas escolas a partir do dia 3. Mais uma tela, por favor, Fer? Carol. Então, nós temos aqui, né, o ensino médio noturno. Carol, por gentileza. Eu gostaria agora, Fábio, você poderia conduzir essa lâmina para nós, por gentileza? Bom dia, pessoal. Bom estar com vocês aqui agora bem mais pertinho, né? Estamos a live mais curtinha assim, é bom que estamos bem mais próximos. Aí, voltei, né? É a internet. Aí só lembrando que cada uma das séries do ensino médio tem 2 mediadores. Tem
Vamos olhar aqui a primeira série. A primeira série tem 2 mediadores, o primeiro e a segunda série tem um mediador, né? Melhor aqui dizendo. Então, no caso da primeira série, quem são esses professores, os mediadores? Então, nós temos dois, que é o professor de arte e o professor de filosofia. Então, esses dois professores, eles têm as aulas, esses dois professores na primeira série do ensino médio, eles já são automaticamente, eles não escolheram, né? Eles já são automaticamente os professores mediadores dessas turmas. Então, o professor de arte, ele, além de cuidar do componente de arte dele que está na expansão, ele também acompanha o componente de língua inglesa que está na expansão. E a mesma coisa o professor de filosofia, ó, ele é o professor mediador dessa turma. Então, além dele acompanhar o componente de filosofia que está na expansão, ele também acompanha o projeto de vida. Então, primeira série, 2 mediadores, e esses são quem? O professor de arte e o professor de filosofia. Bom, aí agora a segunda e a terceira série, aí depende. Por que depende? Se o itinerário for de exatas ou o itinerário for de humanas, aí nós teremos o mediador que vai acompanhar os componentes de matemática não, né? De língua, se o itinerário for de exatas, né? Ele vai acompanhar o componente de língua inglesa, o componente de projeto de vida, empreendedorismo e programação. Esses são os componentes que estão na expansão e o professor desse itinerário, o professor que estiver aí como mediador vai acompanhar esses componentes. Mas se o itinerário for de humanas, aí o mediador vai acompanhar outros componentes, que é o componente de língua inglesa e projeto de vida, né? Nesse caso é similar, e os componentes de liderança e oratória. Então, só para a gente fechar, a ideia é a seguinte: na primeira série temos 2 mediadores, na segunda série um mediador e na terceira série um mediador. O mediador da segunda e da terceira série, eles vão acompanhar os componentes dependendo do itinerário formativo, se for de exatas ou se for de humanas. Aí vai variar os componentes, ok? A resolução, ela previu que, preferencialmente, o professor, que seria o professor mediador, seria um professor que tivesse aula atribuída no componente. Ou no componente não, na turma, né? Então, um professor da segunda série, que tem aula lá no presencial, né? Por exemplo, né? A turma lá do segundo A, ela tem itinerário de exatas. Então, o professor de física, por exemplo, dessa segunda série, ele poderia ser um professor mediador, sendo itinerário de exatas. Ah, mas essa turma tem itinerário de humanas, né? Então, um dos professores lá da turma poderia ser o mediador dessa turma e acompanhar lá as aulas em expansão. A resolução também flexibilizou para que, em certas situações, o professor mediador não seja um professor da turma. Então, vai ter escola, né? A gente já conhece, sabe de algumas escolas, que em algumas escolas o mediador ele é professor de outra turma, ele não tem a aula no presencial. Isso perde, né? Porque a vantagem dele ter aula também com a turma no presencial é que ele já aproveita esse momento para retomar, lembrar os estudantes e motivar os estudantes. Bom, aqui a terceira série está um exemplo aqui, né? Porque aí, de novo, né? Dependendo do itinerário, né? Se ele for de exatas ou se for de humanas, aí o mediador também vai variar os componentes, né? Então, aí só está o exemplo da terceira série, né? Por exemplo, itinerário de humanas tem um mediador que vai acompanhar língua inglesa, projeto de vida e oratória. E também, aqui, opa, tá aqui certo aqui embaixo, acho que faltou de exatas aqui nessa. Ah, tá na próxima imagem, né? Obrigado. E aí na próxima imagem a gente vê no caso, se for de matemática, né? No caso itinerário de exatas, aí o mediador vai acompanhar esses componentes que a gente vê aí em tela. Bom, aqui ensino híbrido, a Fê toca, o que é que eu... Posso continuar. Bom dia a todos. E só reforçando um pouquinho a fala do Fábio e da Luana, né? Que a gente tenha uma manhã tranquila. Eu sei que são bastante dúvidas. Mas eu passei a bola. Vão estar servindo e a gente vai aos poucos resolvendo, tá? E aí, como o Fábio falou, e aí, em cima das dúvidas que vocês trouxeram para nós na última live, a gente foi montando esse PPT. E aí, vamos lá. Então, a gente no ensino médio noturno, a gente fala que é ensino híbrido, porque a gente vai ter as aulas
presenciais, que é ministradas no turno, e as aulas que são em expansão, né? Que são na plataforma que a gente vai utilizar, que é o Moodle, com o apoio do professor mediador, como a Luana deixou claro aí, professor mediador e não professor tutor. A gente ainda vai ter essa confusão, acho que logo no começo, mas aí a gente vai afinando e aí vai ficar tudo direitinho. As questões que vocês estão colocando no chat, a gente vai seguindo com a apresentação, e aí a gente a gente vai ter um momentinho de perguntas e respostas, qualquer coisa vocês vão perguntando de novo, tá? E aí, ressaltando que as aulas de educação física do período noturno, elas são ofertadas na expansão da carga horária, né? Mas elas são presencialmente, né? Lembrando que tem a criação de turma, é todo um processo diferente. Então, ela é conhecida como expansão, mas ela não está dentro aqui do nosso mundo, tá? Então, este é um ponto. Pode mudar, Carol, por favor. E aí, outras dúvidas aqui só para a gente ir andando, né? Nota e frequência, como que vai ser dentro dessa plataforma, tempo de aula, o que que a gente vai ter aqui dentro, né? Nota e frequência dos alunos, a gente lembra que é um espaço virtual, é diferente do espaço de sala de aula, então a gente não fala em 50 minutos, né? Então existe essa diferença. Então, as notas elas vão ser fechadas notas e frequências fechadas no final do bimestre, tá? Porque os alunos têm um tempo diferente para realizar essas atividades. A gente está construindo um documento orientador também que a gente vai disponibilizar e essas informações todas vão estar lá. Então, no final do bimestre, a gente vai ter essas notas de frequência. Os alunos vão realizando atividades ao longo de cada aula, e aí sim vai formar essa nota. E no turno são 45, sim, 45 ou 50 minutos. No Moodle não tem um tempo de aula, é diferente o tempo de aula. Ele é autônomo para fazer, da mesma maneira que a gente não tem um dia específico que o aluno possa entrar na plataforma para realizar a atividade, né? Ele pode entrar de segunda a segunda para realizar as atividades ali dentro. É diferente da sala de aula que a gente tem toda a aula, toda segunda-feira, do componente específico. Então, a gente tem essa diferença que a gente também vai se adaptando ao longo e os alunos, com certeza, também talvez com uma facilidade maior até que a gente, né? E a gente, dentro do Moodle, a gente tem os componentes curriculares, mas a gente tem as plataformas apoiando também. Pode mudar, Carol, por favor. Então, a gente vai ter, para a programação, a gente vai ter a Alura apoiando esses estudantes, assim como a gente já tem hoje, né? Então, na segunda e na terceira série faz parte do itinerário de exatas, a Alura vai estar lá, e o acesso do aluno é igual, é pela sala do futuro, vai ter um card, ele vai entrar, não está dentro do Moodle, é fora do Moodle, é dentro da sala do futuro. E aí a Alura tem necessidade de ter projeto, mas como é uma aula que o professor é mediador, ele não tem essa aula, enfim, né, dele, vai fazer projeto, ele acaba fazendo uma avaliação dentro da Alura, tá? A gente vai ter empreendedorismo. Na segunda série, a gente tem conteúdo na plataforma Moodle. E na terceira série é pela plataforma também Dreamshaper. E aí o acesso é da mesma forma, né? Língua inglesa, a gente continua com a plataforma Speak aí, que vocês já conhecem, né? E aí a gente tem algumas diferenças, que os alunos terão aula presencial com o professor da turma, tanto na primeira e na segunda série, mas as aulas pelo Speak, e também será o acesso pela Sala do Futuro com o card lá, como já acontece hoje, tá? Então, esse é o cenário das plataformas que a gente vai ter dentro do mundo. Então, a gente tem os componentes e tem algumas que vão ser apoiadas pelo uso dessas plataformas, que no nosso caso aqui são 3, a Speak, a Dreamshaper e a Alura. Tá? Então, são essas as nossas plataformas de apoio. E aí, falando um pouquinho desse papel do professor mediador aí, conforme o Fábio explicou, de acordo com os componentes, com o itinerário, com a série, né? Ele tem 2 aulas aí para poder
fazer esse acompanhamento da plataforma e dos estudantes, né? Então, o cumprimento da carga horária dele será presencial, tá? Isso está na resolução 84, tá claro. E preferencialmente durante o turno noturno, né? Articulado com a equipe escolar. Por que preferencialmente? É o horário que os alunos vão estar, né? Então, para ele ter esse contato, se ele tiver aula com a turma, fica mais fácil, né? Então, como o Fábio falou, a gente sabe que vai ter as exceções. Então, preferencialmente no turno noturno e articulada, porque pode ser que surja, que a escola sinta a necessidade de criar outros momentos para que o professor esteja na escola para atender esses estudantes. Então, é tudo articulado com a equipe aí. E nessas duas aulas, né? Volta para mim, Carol, um pouquinho. E nessas duas aulas, ele vai acompanhar o uso da plataforma, então o professor mediador tem acesso à plataforma, ele vai conseguir acompanhar, vai ter relatório do que ele está fazendo, do que ele não está fazendo, das atividades, isso a gente vai mostrar aqui para vocês daqui a pouco. Ele vai ter acesso a esses relatórios. Talvez seja interessante nesse primeiro momento elaborar um plano de atendimento para os estudantes, ver aqueles estudantes que têm mais dificuldade de acesso, aqueles estudantes que estão tendo problema, não têm equipamento. Então, tudo isso vai ser parte ali do professor mediador, pensar para que esse aluno seja atendido da melhor maneira para ele realizar as atividades, né? Então, faz parte e desenvolver estratégias de engajamento. Como ele vai ter esse acompanhamento semanalmente, ele vai conseguir acompanhar o aluno que está conseguindo fazer, o que não está, e tentar entender da melhor maneira aí as dificuldades que eles têm sobre a plataforma, ou sobre acesso, falta de equipamento, e aí pensar junto com a equipe escolar para uma melhor solução. Tá? Eu acho que eu estou vendo que tem bastante pergunta aí, eu acho que a gente pode parar um pouquinho, ler algumas perguntas e aí a gente passa para a Melina, pode ser? Aí eu vou pedir para vocês erguerem a mão de forma organizada, para a gente poder atender todo mundo de maneira tranquila. A Cibele foi a primeira. Pode falar, Cibele. Aqui, só vou arrumar. Cibele, está fechado o seu microfone, eu não estou te ouvindo. Consegue me ouvir agora? Conseguimos. Ok, tá. Pessoal, a minha dúvida é a seguinte, né? Tem o Moodle, que o professor mediador, né, já vai ter todo o acesso ali ao que o aluno fez ou não fez. Eu ainda estou com essa dúvida das plataformas, tá? Por exemplo, a Alura, ela vai ser uma plataforma à parte que o aluno vai acessar. A gente sabe que somente o professor que tem a aula atribuída de tecnologia que tem acesso ao painel de gestão para acompanhar o aluno. Como que vai ser esse acesso? Como que esse mediador vai conseguir acompanhar o que o aluno está fazendo na plataforma? Vai ser liberado um acesso para ele? A Alura vai gerar um relatório para enviar para o Moodle? Isso serve para as demais plataformas também, né? Que a gente é de tech, então a gente fica preocupado com esse movimento. Obrigada, passo a palavra. Sibeli, a gente sabe dessa questão das plataformas que tem essa diferença, estão conseguindo me ouvir? Não? Então, a gente vai ter um acompanhamento da plataforma para o Moodle, vai ser um pouco diferente, né? A gente sabe que os professores têm acesso, no caso, como eles não vão ter acesso, a gente vai ter um relatório para isso, tá bom? Então, vai ter um relatório na sede para eles acompanharem quem está realizando ou não as atividades, tá? Ô, Cibele, isso precisa ficar bem claro. As 3 plataformas que não estão no Moodle, elas vão gerar relatórios para nós. Então, nós não vamos precisar fazer nenhuma trilha dentro delas, certo? Ela já vai migrar automaticamente. Excelente sua pergunta. Quem está com a mãozinha levantada é o Thier. Isso, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Tia. Tudo bem. Tem uma pergunta, na verdade, algumas, né? A primeira é sobre a acessibilidade também, se foi previsto isso na plataforma Moodle, né? Além disso, tem algumas outras questões que eu fiquei em dúvida aqui sobre o acompanhamento do coordenador pedagógico
com esses professores, né, que vão estar responsáveis por essas turmas, esses alunos, como que ele vai acompanhar o trabalho tanto do professor quanto a aprendizagem dos alunos. E me esclareçam se eu estou equivocado ou não, não terá vídeos, né, aulas mais, seja do professor ou da SEDUC, né, que seja da EFAP, enfim, né. Pelo que eu entendi, os alunos vão ter apenas alguns vídeos que estarão disponibilizados já dentro da plataforma, né, no curso que foi adaptado aí de acordo com o material digital, conforme foi falado na última live. Então, pelo que eu entendi... Você for ouvido. Você vai, né, trazer também isso tudo que você está me falando. Exatamente. Mas agora tem alguém com o microfone aberto. Porque vamos começar da sua segunda questão. Pode ser. Só posso aproveitar o gancho já para trazer algumas dúvidas? Então, não vai ter apoio presencial. Até no ano passado era feito ainda, os coordenadores assistiam às aulas gravadas e realizavam, de certa forma, esse apoio, esse feedback das aulas. Então, com a plataforma Moodle, isso acaba para todas essas disciplinas, né? Essa questão, pelo que eu estou entendendo, né? Vocês me corrijam se eu estiver errado também. E o trabalho do PEC, no caso também, com esses professores, mediadores, também eu queria entender um pouco como é que vocês pensaram nisso também, de apoiar ele e tal, né? Porque me pareceu na última live que ia ter um curso, pelo que eu entendi, eu posso estar errado aqui, um curso também para o professor mediador, um curso no AVA e FAP para o professor mediador. Então, de início, são essas questões que eu tenho aqui. Obrigado. Bom, são várias camadas aqui de pergunta, mas, Tia, a sua pergunta 2 responde a 3, tá? E depois a gente vai complementando aqui com o nosso time. A plataforma, ela é completamente autoinstrucional. Então, a gente tem que partir daí da nossa informação para a nossa equipe, tá? Na diretoria e depois nas escolas. Nós não temos mais os vídeos. Então, a hora que a gente navegar, você vai ter uma ideia, ela é muito parecido com o que nós tínhamos no nosso AVFAP. Então, ela vai ali dando as informações, ela tem toda a parte da instrução e depois ela tem um vídeo, ela vem com uma interação, com alguma pergunta de complete. Então, ela é bem parecida com aquilo. Tá? Desse modo, nessa plataforma, a gente não tem como fazer apoio. Nós temos os relatórios que serão gerados da participação. O que a gente tem que pensar aqui? Nós estamos mudando o modelo, né? Não é mais um modelo presencial, é um modelo mediado com uma educação ali autoinstrucional. Então, nós estamos oferecendo um outro tipo de mentalidade, que aí casa com o professor mediador. Ele só media aquilo que foi apresentado, né? Por isso que nós tivemos cuidado com a nomenclatura de tutoria. Consegui responder a sua 2 e 3? Tá, então vamos lá. Acessibilidade, Fer, você tem alguma... Fábio, por gentileza. Ótima preocupação, Tia, que é a nossa também, assim, né? No ensino noturno, amplamente, a minoria, né, que pensando na acessibilidade visual, que talvez seja a sua preocupação, né, que é essa, né, Tia, que está ali olhando, né? Olhando no público no geral, a gente até conversou um pouquinho antes aqui com o departamento, né, que olha bem para tem essa preocupação na temática, é a minoria que está no turno noturno, né? Mas existe sim a presença de estudantes que têm certas necessidades no turno noturno. É a minoria, mas precisa e a gente precisa atendê-lo. Neste respeito, né, como as demais plataformas, né, a tecnologia ela tem, no caso da necessidade de ampliação do visual, ela tem o próprio recurso não só da plataforma Moodle, mas também do próprio Windows, né, para fazer a ampliação do visual. E o estudante com outra necessidade de especificidade, né, ele ficaria aí no incentivo de ir por turno manhã para ter o melhor atendimento, mas se ele tiver alguma necessidade especial de estar no turno noturno, a gente pode verificar o que suporte mais a gente pode dar para ele aqui, tá bom? Mas pelo que a gente levantou aqui na secretaria, desconhece o estudante
com essa necessidade de estar no turno noturno, tá? Se ele tem essa necessidade especial aí é bom até sensibilizar pra gente aqui, tá? Mas a gente fez até esse mapeamento antes, que a gente pensou nisso bem no início. Poxa, a gente vai pôr essa plataforma e o estudante com a necessidade especial, aí a gente fez o mapeamento aqui antes e não tinha esse registro, mas se tiver, aí nos sensibiliza aqui para a gente poder fazer algum atendimento, talvez alguma necessidade especial desse estudante, né? Aí o visual é o que as plataformas têm oferecido, né? A ampliação que os próprios sistemas embarcados possuem, né? Acho que faltou a última pergunta sua, mas acho que a Luana passou, né? Que foi na questão de conectividade aí o suporte do professor no presencial e o papel do PEC, né? Acho que a gente falta essa, né? Curso. Deixa eu mencionar aqui que acho que questão do curso. Você entendeu certo? Ontem realmente está sendo preparado um curso ambientado também no Moodle para poder dar esse suporte para o professor, né? Que eu vou dizer agora como professor, né? Para a gente também saber como é que a gente vai subsidiar o professor, o estudante, para que ele desempenhe bem no estudo autoinstrucional, está sendo elaborado aí pelo parceiro, né? Um curso dentro da plataforma Moodle para ajudar nesse subsídio aí para o professor conseguir desempenhar bem a atividade dele como professor mediador. E a gente conta muito com os PECs para poder, sim, né, acompanhar se os mediadores estão conseguindo também acessar, né, porque também é novo para eles, né, embora os estudantes a gente tenha certeza que eles vão conseguir desempenhar melhor, né, questões de conexão, mas também a gente conta com os PECs para poder estarem fazendo esse meio de campo aí entre nós, a SEDUC, entre nós, né, e a escola, e trazer algumas dificuldades que talvez não estejam mapeadas aqui. E aí eu vou reforçar a fala do Fábio, né? E o PEC vai ter acesso à plataforma, acesso a esses relatórios, para ver como que está sendo conduzido, se os alunos estão entrando, né? Então, é esse papel do PEC, como o Fábio falou, os relatórios vêm para contribuir nesse trabalho, tá? Acho que nós estamos falando só PEC, mas vamos falar do ponto focal, né? Porque nesse projeto o ponto focal tem um supervisor também aqui, né? Aí eu vou refazer a minha fala. Então, quem vai ter acesso à plataforma, né? O estudante, o professor mediador, o diretor, o professor coordenador, os nossos pontos focais, que é um dirigente e um PEC, e é isso, acho que são esses que vão ter acesso à plataforma, tá, gente? Então, todos esses vão ter acesso à plataforma. Claro que em desenhos diferentes, mas todos terão acesso, tá? É isso, acho que refazendo aí a minha fala. Correção aqui na fala da Fer, nossos pontos focais, supervisores e PECs. E os dirigentes também com acesso, né, à plataforma. Então, vamos lá. A Malu de Catanduva, tem uma questão aqui no chat, já vou passar a fala para você, Davi. Perguntando das turmas, temos algumas turmas para fazer a atribuição. E se ela pode atribuir a partir do dia 3. O Malu, sem problema aqui, tá? Sua atribuição segue ao longo do ano. Lembrando, como você bem destacou na mensagem, tem que ter um perfil, né? Dentro das possibilidades da unidade escolar, mas pode sim, tá? Tá de acordo. Davi, por gentileza. Bom dia a todos, sou o Davi, sou técnico de tecnologia aqui de Sertãozinho, diretoria de Sertãozinho. A nossa supervisora é ponto focal também, acho que está presente aqui na nossa reunião, a Marli. E gostaria de fazer uma confirmação, primeiramente, sobre a questão são 2 aulas, no caso para o professor, e para todos, primeira, segunda e terceira série de ensino médio, correto? 2 aulas atribuídas para esse professor, e a atuação dele, preferencialmente no período noturno, porque era uma atuação assíncrona, né? Mas esses alunos, por exemplo, que são estudantes do noturno, né? Ele pode conversar com essas salas no período noturno, tá? Mas ele pode também atuar em outro horário, então assim, não é uma obrigatoriedade. Primeiro é só essa confirmação, né? E a segunda é sobre a questão da correção dessas atividades. Foi falado na live que o professor mediador iria corrigir essas atividades. Por exemplo, a Lura as atividades são
tem autocorreção, tem essa necessidade. Mas algumas outras plataformas de itinerário, principalmente, como é que esse professor vai fazer? Ou não, foi só que uma forma assim, talvez um equívoco, uma confusão, e a plataforma Moodle terá esse caráter assim, de autocorreção. Não precisará do professor mediador, ou ele vai precisar dar esse aval, aí dar um cheque lá para quando o aluno realizar a atividade. A plataforma, Davi, ela vai fazer essa autocorreção. Só na primeira série que a gente tem uma diferença aí, que o professor pode, de filosofia e de arte, ele vai poder colocar atividade e fazer essa correção, tá? Segunda e terceira série é automática a correção das atividades, tá bom? Certo, então primeira série, filosofia e história, né? Então, filosofia e arte, ele vai E conseguir artes, inserir atividades a mais do que tem na plataforma e fazer essa correção. E se por acaso, Fernanda, esse professor não for de filosofia ou não for de artes, que está sendo o mediador da primeira série, se é possível, de outra disciplina, aí às vezes assim, ele vai ter que colocar essas atividades. Ou não vai poder ser atribuído, no caso, vai ter aqueles professor. Na verdade, tem um perfil para o professor, né, Davi? Claro que a gente sabe que vai ter algumas exceções, né? Então, as exceções a gente vai trabalhando. Certo, tá certo. Então, eu acho que era isso, e depois da atuação do PEC, o professor começou a explicar, né? Nós temos esse caráter assim de, junto com o supervisor, de falar com esses professores, realizar formações com eles. Como é que vai ser essa nossa atuação assim especificamente, por favor? Davi, desculpa, você repete para mim. Repito, a minha dúvida é sobre a questão da capacitação desses professores, será feita no Moodle, mas a atuação nossa enquanto PEC, né, ponto focal, e da supervisão da diretoria de ensino, nós vamos ter esse papel também informativo com os professores, ou esse caráter está atribuído à plataforma Moodle? Nós vamos ter que fazer orientação técnica, esse acompanhamento será só pela questão do relatório, que nós vamos ter acesso pelos dados, ou a gente também tem esse caráter pedagógico de avaliar essa aula, parecido com a atuação do qualidade da aula? Davi, acho que a preocupação, ótima preocupação com o pedagógico, né? Muito bom. Pensando aqui, acho que a gente pode abrir na questão da formação lá no ambiente virtual também, para o Pronto Focal, acho que é uma demanda que a gente está entendendo aqui, acho que é ótimo. A ideia principal da formação lá no Moodle é ajudar o professor a orientar o professor sobre o engajamento e como motivar o estudante a estudar nesse modelo autoinstrucional, né? A gente considerando que existem várias formas de aprender, a principal forma é a que a gente conhece, que é o professor na sala de aula, presencial ali com o estudante, mas nessa outra forma de aprender, a gente entende que precisa motivar o estudante nesse engajamento, então essa é uma das coisas que vai estar nesse curso de formação. Quanto à questão de outras formações, aqui é o início de algumas, né? A gente já teve uma orientação lá com a live, a gente está aqui numa segunda, a gente pretende que outras a gente consiga fazer aqui, essa troca de experiência nesses momentos que a gente pretende estar aqui juntos, né? E acho que tem um espaço direto aqui com a gente agora, nesse canal que foi aberto, para que a gente possa estar mais próximo para tirar eventuais dúvidas. Mas sim, a formação lá segue ok, e acho que a gente, entendendo outras demandas aqui, a gente vai canalizando e vendo se a gente abre uma outra, talvez até um encontro presencial com vocês. Eu só queria só tranquilizar quanto a uma coisa, Davi, referente ao conteúdo pedagógico lá estado no Moodle, o professor não precisaria se preocupar tanto, justamente por essa característica que a gente está falando aqui, porque ele às vezes não é da área, né? Então às vezes ele está no itinerário de exatas e ele às vezes nem está nessa formação, que pode ter acontecido esse caso, componentes que ele não domina, e aí ele não precisa se preocupar explicitamente com o conteúdo, mas sim com o engajamento do estudante, porque a plataforma é autoinstrucional. Certo, é um caráter operacional, né? Exatamente. Motivacional, operacional, certo. Exatamente. Certo. Perfeito. Muito obrigado, viu? Por nada. Pessoal, nós temos aqui mais 7 colegas com a mão levantada. Eu acho que seria interessante nós seguirmos com a apresentação, que a gente tem aqui uns 15, 20 minutos para fechar, para a gente ver a navegabilidade.
E aí, depois a gente responde os colegas e as outras dúvidas que surgirem no fechamento. Podemos fazer dessa maneira? Sim. Tá, então vamos lá, vamos Sim. seguir um pouquinho, depois a gente retoma com essas dúvidas, tá? Por favor, Claro. rapidinho, é Solange, supervisora em Pirassununga. Oi, Eu só Solange. queria pedir para você, eu estou com dificuldade no chat, então se Certo. vocês puderem mandar todo o material, eu acho que o meu não está cadastrado, mandar o link da reunião que aconteceu essa semana, mandar a gravação dessa reunião, porque nós já fizemos o planejamento, então nós vamos ter que fazer um alinhamento com as escolas, né? Se vocês puderem disponibilizar, vai ajudar bastante as equipes locais, tá bom? Ô, Solange, Obrigada. fique tranquila que nós vamos mandar sim, nós estamos enviando os materiais no chat do Teams, mas a gente manda para vocês, inclusive essa que está acontecendo agora, a gravação, os tutoriais, o FAQ, então fique tranquila, tá? Se tiver Muito alguma obrigada. dúvida pessoalmente, é só acionar um de nós. Muito obrigada. Tá, imagina, que isso. Então vamos seguir um pouquinho. Melina, você pode seguir com a apresentação para nós da navegabilidade, por gentileza, da Moodle? Bom dia, pessoal. Tudo Bom bem? dia. Tudo bem você, Vamos sim. Melina? Tudo jóia. Pessoal, só vou deixar aqui, eu não tenho acesso ao chat, tá? Então, se alguém fizer alguma pergunta, pedir para falar um pouquinho mais devagar, alguma coisa assim, se puder só me avisar, aí eu... Fica tranquila, qualquer coisa eu medio aqui com você. Tá Vamos lá. jóia. Tá. Bom, vamos lá. Então, a plataforma Moodle, né, eu vou acessar como professor, mediador, para mostrar para vocês. Aqui a gente está explicando um pouquinho de o que é a plataforma, que a plataforma é um ambiente de gestão de aprendizagem, né, que disponibiliza diversos recursos, ferramentas para facilitar o ensino e a aprendizagem à distância. É uma ferramenta flexível, personalizável, né, de acordo com a necessidade de cada projeto, cada instituição. Então, a gente pode criar temas, criar formatos de curso, de acordo com cada necessidade, né? Pode avançar. Para o projeto da expansão, a gente dividiu os cursos, né, por bimestre. Então, cada bimestre, os conteúdos, exercícios vão estar previstos por cada componente curricular e série. E cada conteúdo vai ser dividido por aula. Então, cada aula vai ter seu tópico, né? Então, vai ter o tópico, vai ter o conteúdo dos exercícios que os alunos podem fazer. O papel do professor mediador, então, é se comunicar com a sua turma, né? Através de fóruns, sistema de mensagens. Ele tem acesso a toda a lista de participantes da sua turma. Então, o professor que tem mais de uma turma, ele pode filtrar lá qual que é a turma que ele vai querer enviar alguma notificação, alguma mensagem. Pode acompanhar a data de acesso, esse aluno nunca acessou, esse aluno já faz 15 dias que acessou, então enviar alguma mensagem para engajar o aluno, acompanhar as notas, né, das atividades que tem dentro do curso, criar algum evento de calendário para avisar, né, o aluno de alguma data importante do curso. Pode avançar, por favor. Para acessar o professor mediador, para acessar o ambiente, então ele tem que ir pela sala do futuro, aí tem o link, né? Dentro da sala do futuro, ele vai escolher que ele é o servidor, colocar o login, assim, que eles já estão acostumados a usar, né? Que eu acho que é o login da sede. E no próximo, pode mudar, por gentileza. Depois, acessando, ele vai escolher a turma e aí vai aparecer todos os cards que tem das plataformas externas, né? Então, tem o card aí do Expansão Noturno. Clicando nesse card, ele já vai entrar logado no Moodle. Eu vou compartilhar minha tela agora para mostrar para vocês como é que está o Moodle, tá? Só abrir aqui. Deixa eu pôr a tela aqui. Aqui, vocês já estão acompanhando minha tela? Melina, a gente está vendo já. Tá. Então, aqui, uma vez que eu cliquei naquele card, né, da expansão noturna na sala do futuro, eu já venho logado, né, como professor mediador para o Moodle. Aqui já é a carinha do Moodle. A primeira tela que ele está vendo é uma tela de calendário. Então, aqui, deixa eu minimizar aqui. Aqui ele pode ver o calendário do curso, criar o calendário, né, criei uma aqui de início de aula, criar um calendário compartilhado com a sua turma. E aqui na abinha Meus Cursos, ele vai ter acesso aos cards das disciplinas que ele está atuando, né, que ele foi alocado. Então, esse professor aqui, a professora que eu estou acessando aqui, ela está alocada em arte e língua inglesa. Então,
lembrando que aqui ele vai ter um card por bimestre, então, a princípio, no dia 3 vamos liberar somente o primeiro bimestre, né? Então, ele vai ter acesso a esses 2 cards aqui do primeiro bimestre, que é da primeira série. Dentro do curso, o professor vai ter acesso a todo o conteúdo que o aluno vai estar visualizando também, né? Então, ele vai ter os materiais, vai ter acesso aos materiais que o aluno está vendo, vai ter acesso às atividades, se ele quer ver quais foram as questões que caiu na atividade, ver, acompanhar quem está fazendo, quem já fez, quem já realizou alguma atividade. Acho que esse professor que eu estou usando, que eu estou testando, ele está com 2 turmas, então aqui eu sei que nesse não seriado 1H, por enquanto ninguém fez nenhuma atividade. E na 1J, se eu acessar, eu vejo que esse aluno Antônio Prado já realizou. Então, eu tenho acesso por grupo, por turma, né, que eu estou atuando para ver a nota engajamento dele na atividade, se ele fez ou não o questionário. Ô, Melina. Oi. Bom dia, gente. Eu sou a Thaís, faço parte aqui da equipe técnica do Moodle. Eu ia pedir só para você congelar um pouquinho nessa tela, só para o pessoal conseguir visualizar melhor como que seria essa dinâmica do curso. De filtro? Né? Não, nessa do curso mesmo, nessa que você está. Ah. Aqui, pessoal, seria a interface que o aluno visualizaria. Então, vocês veem que aqui do lado esquerdo tem uma sequência lógica de conteúdos que são apresentados para esse aluno. Então, ele navegaria por ali e conforme ele vai concluindo as atividades, lendo os conteúdos, videozinhos que estão previstos, ele vai avançando na evolução desse curso. Tá? Então, você vê aqui que tem uma seção e ali dentro tem todos os tipos de conteúdo. Então, tem desde textos, vídeos curtos, sessões com áudio, exercícios. Então, ele é bem intuitivo, bem visual para que seja feita essa navegação. Tá? Que acho que como a gente passou rápido na última live, é legal para vocês conseguirem ver um pouquinho melhor essa carinha. Desculpa, Melina. Imagina, obrigada. E para o aluno, conforme o aluno vai acessando o material ou respondendo as atividades, esse item aqui fica com o cheque de que ele foi concluído, né? Para o professor, como o professor não precisa, né, responder, então o do professor nunca vai estar ticado, mas para o aluno, toda vez que ele acessar um conteúdo ou fizer alguma atividade, ele vai estar com um flagzinho aqui verde que essa atividade foi concluída. Então, e aqui, voltando aqui na home, para o aluno também, essa porcentagem de progresso vai aumentando. Então, esse aqui eu estou sem status, porque o professor não conclui alguma atividade, mas o aluno vai aumentando isso aqui, vai colocando a porcentagem de acesso aos materiais que ele já teve. Então, ele pode navegar aqui pelo menu, assim, né, pelo menuzinho lateral, ou ele pode ir avançando também dentro da atividade. Então, aqui também tem o botão dele avançar para a próxima atividade. Então, Melina, só uma pausa, por favor. Nós temos uma questão aqui importante que auxilia até no que você está apresentando. O Tia colocou no chat que a gente tem um problema sério com a leitura, né? Não é só no ensino médio, né, Tia? A dificuldade da gente reter os nossos alunos em leitura de textos e, sobretudo, textos grandes, tá? Uhum. Então, essa foi, desde o princípio, a nossa grande preocupação. Então, a ideia aqui era como fazer algo que fosse atrativo, que não perdesse o alvo instrucional, que acaba aumentando um pouquinho o texto, e que conseguisse ter aqui de certa forma, uma participação efetiva dos nossos estudantes, né? O que nós estamos apresentando já é uma preocupação dentro disso. Tia, dá uma olhada, depois a gente gostaria que você falasse no fim da sua experiência aqui nesse primeiro contato. Mas eu gostaria de adiantar para vocês que nós estamos aqui já com um plugin, né, algo especificamente da tecnologia, para que a gente consiga gamificar o Moodle, tá? A gente compreende também que as experiências gamificadas, ela tem mais sucesso. O grande desafio é a gamificação sem que a gente tenha uma infantilização, que também acabaria distraindo ou tirando o nosso estudante de ensino médio aqui da nossa perspectiva, que é ele conseguir avançar, né, dentro de cada componente.
Então, só uma pausa, mas é dentro dessa questão. Pode continuar, Melina, por favor. Voltando aqui para a carinha inicial do curso, né, temos esse menuzinho aqui que os professores terão acesso, né, dentro da aba participantes, o professor vai conseguir visualizar toda a lista de participantes, né, se ele tiver mais de uma turma, ele já vem carregado as 2 turmas, mas se o professor quiser, eu só quero agora monitorar a turma 1H, ele clica no xizinho, clica em aplicar e vai carregar somente a turma que ele deseja. Então, aqui, ele vai estar visualizando quem já acessou o curso, qual foi a data de último acesso, e se ele pode selecionar todos os alunos, né, e enviar uma mensagem para mandar, aqui, clicando aqui com os usuários selecionados, né, ele clica em enviar uma mensagem, ele pode notificar esse aluno, percebi que você não acessou, não tem acessado, está com algum problema, alguma dificuldade, e enviar uma mensagem para o aluno por aqui, ou se ele vir aqui em cima, também tem a opção de buscar o aluno e também mandar a mesma mensagem. Aqui ele já manda para todos que ele selecionou, ou ele pode mandar a mensagem individual, né? Se ele quiser mandar só para o Bruno, ou só para a Heloísa, ele seleciona a Heloísa e envia uma mensagem, né? Então, tanto por aqui, pela lista de participantes, quanto pelo esse ícone aqui, esse balãozinho, ele pode notificar o aluno. Se ele enviar uma mensagem, o aluno respondeu, fica esse número aqui, falando, olha, tem mensagens não lidas, não respondidas aqui para pendente. Então, se ele quiser filtrar as outras turmas, ele vem e seleciona aqui, deixa eu limpar aqui o filtro. Agora eu quero ir em outro grupo, ele seleciona quais são o grupo que ele quer ver agora. Quero ver o 1J, clica em aplicar, carrega o grupo 1J. A mesma coisa aqui, tem a data de último acesso dos alunos desse grupo. Tá? Dentro da abinha notas, né? O professor vai conseguir visualizar a nota, né? Aqui são as notas das atividades, né? Quiz, no caso dos cursos que vão ter envio de arquivo, ele pode visualizar por aqui. Então, aqui a gente está vendo que esse aluno ele já acessou, já fez uma atividade, dá para acompanhar por aqui também. E se o professor quiser, ele pode exportar essa lista, né? Para acompanhar também. Então, aqui, o notas, diferente do participante, ele vai ter que filtrar, né? Não vem com os 2 grupos já ativos, então ele filtra quais são os grupos que ele quer, quais são as turmas que ele quer visualizar. Eu estou na 1H ou na 1J. Tá? E se ele quiser, ele baixa um CSV, um Excel para poder acompanhar, né? Trabalhar esse relatório. E esse outro relatório que temos aqui é um relatório que traz também, fora os que nota só tem itens que valem nota, esse relatório tem todo o conteúdo do curso, né? Então, aqueles conteúdo material em HTML, os vídeos, então tem tudo aqui, dá para ele acompanhar. O Antônio, ele acessou para começar, o foco no conteúdo, dá para acompanhar por aqui também, né? Todo o material que tem e ver quem está fazendo ou não, acessando ou não o material. E a mesma coisa, ele pode, né, baixar um CSV desse relatório e acompanhar melhor, né, trabalhar melhor filtrando alguma coisa específica, né, quero ver todo mundo que acessou para começar, todo mundo que acessou foco no conteúdo, trabalhar no Excel. E filtrar também por aqui por cima qual turma que ele deseja estar analisando, né. Tá? E aqui em cima no menu, então, a gente tem esse sininho que vai notificar algum fórum que tem pendente né, que ele recebeu. Aqui o perfil do professor, né, então ele pode vir editar, colocar uma foto, colocar algum comentário sobre ele no perfil. Então, se ele quiser editar, ele clica no perfil e vem modificar perfil, né, e anexa a foto. E clica em atualizar. Os alunos têm a versão da foto do professor. Para a língua inglesa, que os alunos vão ter acesso no Speak, né? Dentro do Moodle, o professor tem um cardzinho, né? Se ele quiser mandar alguma notificação de fora para o aluno, né? Talvez vai ter os relatórios que vai estar
vocês vão receber das plataformas, né? Então, vocês podem ver pelo relatório, tem alunos que não estão acompanhando, então o professor tem a opção de mandar, né, aqui pelo fórum, alguma notificação, algum comunicado para o aluno, para falar, olha, percebi que vocês não estão acessando a plataforma Speak, então pode ser também enviar algum comunicado, alguma coisa pelo fórum dessas disciplinas, que eles vão estar acessando em outra ferramenta. Tá? Então, para o fórum, ao abrir o fórum, também o professor que tiver mais de uma turma tem a opção de mandar já uma notificação para uma turma específica, né? Quero mandar só, adicionar um tópico e mandar só para a turma um J, ou ele manda já uma cópia para as duas turmas. Aí não precisa digitar a mensagem 2 vezes, né? Ou 3, quem tem mais de dois grupos. Então, aqui ele tem a opção de mandar já também o mesmo comunicado para todos os grupos que ele faz, que o professor faz parte. Acho que é isso, pessoal. Não sei se você tem. Acho que deu para mostrar tudo, né? Aí, para o perfil de diretor, né, coordenador, supervisor, esses perfis, eles terão acesso a todos os cursos, tá? Não vão estar visualizando assim, nesse formato de card, tem uma outra visão, e não vai ter um menuzinho que ele vai na lateral, ele vai ter acesso aos relatórios. Então, quem for da diretoria escolar, ele vai ter acesso a todos os alunos daquela escola, quem for dirigente, né, vai ter acesso a todas as escolas, todos os alunos de todas as escolas que a diretoria faz parte, então tem uma visão um pouco diferente. Eu estou com uma visão aberta aqui, deixa eu ver se consigo mostrar um pouco para vocês. Então, aqui, eu estou com a visão de um diretor escolar. Então, ele também vê o calendário. Aqui, na parte de administração, no menuzinho lateral vai ter acesso, tem um link para acessar todas as disciplinas, e aqui embaixo a gente vai colocar um bloco de relatórios, que são os relatórios que esses perfis terão acesso. Então, aqui, para acessar as disciplinas, eles vão vir aqui, aí para acessar, ver o conteúdo, né, aqui, mais para acompanhar o conteúdo que está sendo oferecido aos alunos, né, ele clica na primeira série, primeiro bimestre, né, o que está disponível, em arte, o professor também tem acesso à visão de todo o conteúdo, tá? Então, e participantes, notas, ele só vai estar vendo, ele vai visualizar somente através dos relatórios que vamos disponibilizar aqui no menu lateral. Nessa gavetinha vai ter um bloco de relatórios para cada perfil. Da mesma forma, se ele quiser colocar alguma foto do perfil, ele clica no perfil, altera a foto, né? Vem atualizar, altera a foto, inclui a foto e clica em atualizar, a gente vai estar com o perfil aqui, a foto aqui disponível. Acho que da apresentação, e é isso. Se vocês querem que eu acesse alguma coisa, que passe rápido, explique mais alguma coisa, vocês podem. Vou parar aqui e aí vocês me falam. Melina, bom dia. A gente consegue demonstrar como o professor pode subir as atividades extras? Através do fórum, né? Deixa eu voltar aqui. Isso, pelo fórum. De arte está aqui. Então, o professor pode criar, né, um tópico, né? A ideia é que o envio do aluno e o tema do tópico o professor já coloque no fórum, né? Então, ele pode criar um tópico com esse tema de atividades extras, inserir o texto que ele deseja, explicando como que é o trabalho, se ele quiser, deixa eu analisar aqui, se ele quiser enviar algum modelo, o aluno tem que preencher naquele modelo, ele pode anexar um modelo aqui, se ele quiser já mandar esse mesmo trabalho para todas as turmas, ele flaga aqui, né, enviar uma cópia para todos os grupos e cria o tópico. Aí o aluno, na hora de responder, ele vai responder inserindo o arquivo, né, que é a mesma coisa, o aluno vem clicar em responder, deixa eu preencher alguma coisa aqui.
Acho que deixa a chave. Quando o aluno for responder, ele vai responder anexando, né, o material, né? Então, a ideia é que essa correção, o professor vai subir, né, direto lá no diário de classe, né? Então, o aluno respondeu com o link, o professor baixa o arquivo, né, corrige e lança a nota do aluno, nesse caso, aqui no diário de classe. É isso, né, Carol? Isso mesmo, Melina, obrigada. Conseguindo me ouvir agora? Sim. Sim, então tá bom. Obrigada, Melina. Obrigada. Tem várias mãozinhas levantadas, né? A gente já deu 1 hora de reunião. Eu sei que vão surgir várias dúvidas, como a gente falou no começo, né? E aí eu vou só reforçar alguns pontos e abro mais para algumas perguntas, talvez a gente não consiga responder todas. Então, todo o material de vocês, ele está nesse grupo que a gente criou no Teams. Então, existe uma pastinha, então tem card da live, tem o PPT da live. A gente já tem um tutorial da plataforma em PDF. A gente vai colocar esse PPT que a gente apresentou para vocês agora. Então, toda a nossa comunicação vai ser por aí. E as pessoas que estão aqui hoje foram os dirigentes que indicaram pelo formulário que a gente enviou. Então, assim, teve gente que falou, eu não recebi o convite, eu não recebi o link, então a nossa comunicação vai ser somente por aqui, pelo Teams. E aí, a gente mandou ontem de novo a planilha para os dirigentes confirmarem os participantes, né? E esse vai ser o nosso caminho oficial. Mesmo que após a finalização da reunião surjam dúvidas, vocês podem colocando no chat, que a gente vai criar um FAQ, como foi falado, para a gente dar andamento nessas dúvidas e vocês acompanharem aí, tá? Eu vou começar a abrir. A primeira pessoa que está com a mão levantada é o Marcos. Vamos ver até onde a gente consegue ir mais um pouquinho. Marcos? Oi, bom dia. Vocês me ouvem? Sim. Bom dia. Só queria esclarecer uma dúvida com relação ao que se espera com relação ao professor mediador, no que diz respeito ao acompanhamento da aprendizagem do aluno. O trabalho dele será mais de motivar o aluno para engajá-lo ao acesso ao ambiente virtual e estudo autônomo, ou se ao dialogar com os alunos sinalizarem muitas dificuldades com relação aos conteúdos abordados nas plataformas, a exemplo da plataforma Lura, que eu sou PEC de tecnologia, então a gente conhece a dificuldade que o aluno apresenta dentro do conteúdo da plataforma, é de se esperar que o professor mediador tenha alguma atuação nesse sentido também, ou ele se resume a uma atuação mais ferramental, acesso e de cobrança da participação do aluno lá dentro da plataforma. Obrigado. Marcos, a gente vai saber que nem todos vão conseguir dominar algumas plataformas. Claro que aquele que consegue vai conseguir fazer um acompanhamento melhor, né? O professor mediador, como já está o nome aí, é para ele mediar esse acesso. A plataforma em si, a gente tentou deixar da maneira mais autoinstrucional, como a Luana comentou. A gente sabe que a Lura, a Speak e a Dreamshipper é um outro formato, mas a gente espera que o aluno consiga realizar de maneira autônoma também essas atividades, né? Então, é o que a gente espera para este primeiro momento. Claro que vai ter algumas dificuldades e a gente vai ter que se adaptando a essas novas realidades. E o papel do professor mediador, além dessa mediação, desse acompanhamento, é importante que ele entenda quais são as dificuldades desse estudante, né? Se ele tem acesso, se não tem, se tem equipamento, e pensar junto ali com a equipe gestora, como que eu vou proporcionar momentos para que ele realize essas aulas? Porque são aulas que fazem parte da grade, ele precisa cumprir. Como eu vi questões aí sobre ele vai ser reprovado, não vai ser reprovado, ele vai ser reprovado, faz parte da grade. Então, tudo isso é importante que o professor mediador saiba trabalhar no dia a dia, tá? O professor mediador terá acesso a essas 3 plataformas? Não, somente ao relatório. Ok, obrigado.
E aproveitar na frase da Fernanda aqui e lembrar, gente, ó, de uma forma geral, o professor mediador, ele ficará 2 aulas por semana disponível na escola. Então, a gestão organizou o horário dele, a secretaria está trabalhando, o seu time desenvolvedor está trabalhando para minimizar, assim, a necessidade dele ficar trabalhando com relatórios, puxando dados para a sede. A secretaria está trabalhando para poder minimizar isso, né? Importar o máximo de dados para a sala do futuro, para que ele possa olhar só lá no diário, ver nota e frequência já disponibilizada no final do bimestre. Mas é importante que esse professor aproveite bem esse tempo, né? Para que ele ajude o estudante. Então, se alguma escola for possível organizar um horário antes de começar a aula, para estudantes que não tenham conexões possam assistir a aula, não possam utilizar o Moodle, o mediador poderá também atuar nesse momento. Então, é importante criar caminhos, né, para a gente auxiliar o estudante, porque senão, o estudante que não tem um computador, não tem um celular, nós estaríamos punindo ele. Então, por isso que a gente pensou nesse horário, é preferencial noturno, mas considerando as demandas e recursos da escola, a escola também pode organizar um horário um pouquinho antes do turno, né, dependendo do aluno ser trabalhador, para que possa ajudar esse estudante. Porque o nosso foco aqui é realmente para que o estudante consiga fazer esse percurso formativo. O professor não vai precisar explicar conteúdo, mas ele precisa auxiliar o estudante para que o estudante faça a navegação pelos conteúdos disponibilizados no Moodle. Então, a gente pede esse apoio a vocês para que incentive o professor que ele gaste esse tempo em auxiliar o estudante e da maneira que for possível dentro dos recursos da escola. Cristina? Cristina? Olá, me ouve? Sim, bom dia. Bom dia. A minha dúvida é muito rápida, para mim não ficou claro. São 2 professores mediadores na primeira série, 1 na segunda e 2 na terceira, correto? Correto. Ok, era só isso. Obrigada. Imagina. Renan? Oi, gente, bom dia, tudo bom? Bom dia. Algumas perguntas que foram surgindo no decorrer da live. A gente vai ter acesso ao Moodle, certo? Certo. Tem alguma data para isso acontecer? Sim. Até pensando nas formações, né, na divulgação. Oi, Renan, a plataforma como um todo, ela será disponibilizada até o início das aulas. Tá. Então, a ideia é que está trabalhando, né, a proposta, pensando assim, com a aprovação da lei, né, a gente esperou a LDB até o final do ano para poder ser aprovada, com a aprovação da lei, com toda a atribuição correndo, tudo que foi possível, até agora alocar professor. Então, o time de tecnologia que está correndo para até o início das aulas está disponibilizado aí para que possa iniciar, tá bom? A proposta é essa. Tá. E aí, Fábio, vocês já pensaram, imagino que sim, como é que vai funcionar? O aluno fez a atividade, automaticamente o professor vai conseguir ver ou vai ter aquele delay para atualizar no sistema? Ele automaticamente consegue acompanhar pelo Moodle, tá? Então, esse acompanhamento vai ser automático. No Moodle ele vai ver, fez a atividade, já vai aparecer se ele fez o percurso, se ele assistiu a aula, como a Melina mostrou para nós, já aparece lá concluído, isso é automático. Legal, isso é importante, né? Até porque na hora de cobrar, até de a gente conversar com o professor, vai ajudar bastante também. E aí, em relação a isso, Fê e Fábio, como é que vocês pensaram? A gente vai ter acesso ao relatório ou a gente vai ter um perfil, um dashboard, igual o professor tem de Alura, por exemplo, que ele consegue visualizar? Então, você vai ter acesso à plataforma, mas como a Melina mostrou, aquele perfil mais administrativo dos relatórios. Legal. Não das aulas em si, mas do relatório. E aí a gente vai ter acesso, então, às turmas que a gente tiver de expansão de noturno. Sim, isso mesmo. Aí vai conseguir ver aluno por aluno? Aluno por aluno, você consegue ver. Legal. Vocês já tem um modelo, um print de simulação para em algum PPT?
Do relatório, você quer dizer? Isso. No PPT que a gente colocou no grupo sobre o tutorial, pode ser que tenha alguma coisa que esclareça para você. Mas a gente vai fazer outra coisa que é importante que eu não comentei aqui. A gente está produzindo vídeos curtos de tutorial para vocês terem acesso também, que facilita essa visualização. Acredito que até o fim da semana que vem esteja disponível já os vídeos. Legal. Até porque a gente já pensando, né, que vai começar a mobilizar os professores, já precisa ter o material. Tudo bem que tem um PPT, né, tem tudo, mas na hora que a gente for trabalhar presencial com eles para conversar e tentar mobilizar, eu acho que esses pontinhos vão ser importantes. Não, com certeza. A gente está tentando da melhor maneira dar subsídio aí para vocês, tá bom? É claro que toda a informação é válida e a gente vai, né, faz parte aí para a gente ir melhorando aí, tá bom? Beleza, obrigado, menino. Imagina. De São José do Rio Preto, é isso? É isso. Isso mesmo. Bom dia, Elisa. Bom dia. Bom dia, Elisa. As aulas foram associadas no período da tarde. E o professor poderá, preferencialmente, cumprir à noite. Isso acarreta algum problema? Não, não. A gente fala preferencialmente porque o professor teria que ser a gente pede que preferencialmente fosse um professor da turma, né? Então ele já vai estar fazendo vai estar conhecendo a turma, conversando com a turma, então por isso. O horário em si que foi registrado não vai fazer muita diferença para nós nesse momento. Tá, joia. Muito obrigada. E o foco era justamente a gente flexibilizou, porque assim, aqui na capital a gente tem uma demanda, né? E talvez em outros locais tenham outras demandas, né? E tem escola que o estudante só está no turno por falta de espaço, né? Ele nem é estudante trabalhador. E aí, nesse caso, talvez a escola consiga fazer outros arranjos para o professor mediador atender a escola, né? Adriana? Oi, pessoal, bom dia. Sou a Adriana, aqui da DE de São Carlos. Algumas dúvidas já foram sanadas aí, que as pessoas foram perguntando, mas eu ainda tenho uma consideração a fazer sobre a educação especial. A gente não tem só alunos com deficiência visual que precisam de adaptação, a gente tem alunos com TEA, com DI, alunos que não têm menor autonomia para usar essas plataformas, nem para usar o celular às vezes, né? E temos alunos assim no noturno, sim, pelo menos aqui na nossa DI nós temos. Então, eu acho que a gente precisa ter um olhar para esses alunos, porque tem sido uma demanda dos pais, né? E já que a gente não tem um professor responsável por essa disciplina, só o professor que faz o acompanhamento, e eu entendo que ele não tem essa autonomia para fazer essas aulas, essas adaptações curriculares, é preciso que se pense como que isso vai se dar, tá? Porque é um público até razoável, não é tão pequeno assim, tá? É só isso que eu queria colocar nesse momento. Passo a palavra. Obrigada, Adriana. Claro que esses alunos sempre estão no nosso radar, né? Esses estudantes são importantes, a gente tem um departamento já pensando nisso. Neste primeiro momento, como você falou, né? A gente tentou da melhor maneira atender a todos, mas a gente vai se aperfeiçoando ao longo do caminho, tá bom? Obrigada. Marli? Bom dia. Bom dia. Eu sou a Marli, supervisora ponto focal de Sertãozinho, e fiquei com uma dúvida, na hora que o Davi, né, o Davi é o PEC também ponto focal, na hora que vocês comentaram que os professores das primeiras e segundas séries, eles podem, né, colocar atividades, inserir atividades e corrigi-las. Só da primeira série, só da primeira. Só da primeira? Só da primeira. Tá, segunda e terceira não. Eles podem ou eles devem? Nós temos que alinhar isso para, né? Porque senão um questiona, mas em um lugar põe e o outro não. Eles podem ou eles devem? Eles devem. Tá. Né, Marli? Eles devem inserir pelo menos uma atividade a mais. Eu vou deixar claro isso no documento orientador, que eles devem, né? Porque a gente sabe que é essa questão de comparar, né? Então, pelo menos a linha fica... certinho, era essa a minha dúvida. Obrigada. Tá bom, imagina. Valquíria? Bom dia, sou a Valquíria, supervisora de ensino da DE de Mirante do Paranapanema. Vocês estão me ouvindo?
Estamos sim, bom dia. A dúvida, uma delas, né, a questão ainda é da atribuição, né, por parte do diretor, através de análise de perfil. Isso consta lá na 117, que já na anterior já trazia essa indicação. Permanece essa análise de perfil, certo? Correto. Tá. Quanto à EJA, vocês já me responderam parte da pergunta lá no chat, que ela não vem da mesma modelagem. Não sei se a segunda pergunta se perdeu lá, a resposta continuará o docente para a terceira série uma aula semanal, gravando ainda? Não, a gente não tem mais gravação, agora é tudo pelo mundo. Na EJA... A EJA, tá. Na EJA. Terceiro termo, EJA de leitura, são uma aulinha, porque assim, os professores estão perguntando como que se dará essa organização durante esse primeiro semestre agora da EJA, que é a turma do terceiro termo, só tem uma aula semanal. Então, da EJA não precisa gravar e não é no Moodle, tá bom? Mas vem uma orientação para nós? Aí o pessoal da EJA vai fazer essa orientação para vocês. A gente aqui está do regular, e aí tem a equipe da EJA que faz essa orientação para vocês. Certo, eu agradeço. Acho que eles já mandaram, Valquíria, mas a gente tenta procurar aqui também para você. Se achar, a gente aposta aqui que de repente é mais dúvida. Mas eu lembro que no fim do ano a gente teve essa conversa e eu me lembro deles terem mandado já essa informação. Não, a nossa eu estou monitorando, mas assim, eu não recebi. Então, se vocês puderem enviar por e-mail, eu agradeço. Tá? A gente posta aqui no grupo que tiver mais gente com dúvida, já recebe também. Perfeito. A última questão que foi até comentado agora por uma supervisora, a associação das aulas for à tarde. Eu entendo que esse motivo é porque o aluno irá fazer as atividades no período oposto ao que ele está matriculado, correto? À noite, o professor irá para a escola para desenvolver lá as atribuições dele como mediador, porque ele vai ter acesso direto aos estudantes para conhecê-lo. É isso, é nesse sentido, né? É porque no Moodle a gente fala que o estudante tem um horário para fazer atividade, a gente está se limitando. O estudante ele pode fazer a qualquer horário e a qualquer dia. Então, por isso que não tem uma regra estabelecida de dia e horário para a realização de atividade. É nesse sentido. É livre para o estudante e o professor à noite para ter esse contato direto e orientá-lo. Isso, exatamente. Mas caso a escola, como o Fábio comentou, cada um tem a sua organização. Aí no período da tarde eu tenho um grupo de alunos que é do noturno, mas que eles conseguem e precisam desse apoio do professor. Então cabe à organização escolar entender o melhor cenário aí, tá bom? Tá. Agora, quanto a EJA, só para trazer uma informação, eu recordo que em dezembro veio uma minuta tratando dessas aulas da expansão da EJA. Depois eu não tive mais documento. Então, eu vou ficar no aguardo. Muito obrigada. Imagina. Sheila? Oi, bom dia. Vocês me escutam? Bom dia, sim. Bom dia, eu sou a Sheila, sou PEC aqui da Leste 2. Tem algumas dúvidas, tá? Primeira, sobre educação física, né? Pela resolução, a escola deve ofertar educação física no contraturno ou no sábado. Mas vamos se dizer que nenhum aluno vai poder cumprir esse horário no contraturno e no sábado. Haverá algum problema de não abrir a turma? Ou a escola é obrigada a abrir essa turma? A gente só abre a turma de educação física se tiver demanda, Sheila. Mas se não tem, não... Se tiver demanda. Isso. Tá bom? Outra questão, só para ver se eu entendi. Na primeira série, os professores vão colocar atividades lá e, posteriormente, digitarão lá no diário, né, de classe dentro da sala do futuro a nota do estudante. As outras atividades dentro da plataforma, elas migrarão automaticamente na média bimestral? Isso. E aí, na primeira série, é arte e filosofia, que vai dar essa atividade extra e vai fazer a correção e vai colocar lá. Só esses dois componentes, os demais não. Só arte e filosofia, tá bom? Então, tá bom. Aí, só para finalizar, eu ainda não estou na equipe, tá bom? Tem algum prazo para vocês inserirem nós na equipe para a gente poder ter o acesso aos documentos que vocês estão colocando lá nos arquivos? Sheila, você é da Leste 2, é isso? Isso!
Eu vou confirmar o nome, qualquer coisa eu te chamo, tá bom? E aí eu falo, eu já coloco você. Tá bom, muito obrigada. Por nada. Passo a palavra. Heloíse? Olá, tá me ouvindo? Tô te Tá me ouvindo. ouvindo? Tô Tá. sim. A minha pergunta era igualzinha da a Sheila, que foi anterior, né? Foi igualzinha da Sheila sobre a Sala do Futuro, arte e filosofia da primeira série. Então, essa dúvida já foi esclarecida. Que bom. Das outras disciplinas, né, vão automaticamente, não precisa registrar frequência nem conteúdo na Sala do Futuro, né? Apenas as notas de arte e filosofia. Correto. Exato. Na primeira série, isso. Na primeira série, tá. Agora, o perfil de gerenciamento, monitoramento, né? Quem terá acesso é só o diretor ou o coordenador também terá acesso, o coordenador noturno? Vai ter acesso também. Coordenador também, tá, João? Obrigada, viu? Aí, ó, eu só vou ler uma dúvida que surgiu aqui, ó. O professor deverá postar pelo menos uma atividade extra na plataforma. O professor de arte e filosofia da turma? Não, o professor mediador, né, no caso. Como a gente pede que seja do componente curricular, é o professor mediador que vai ter acesso a isso. O professor da turma em si não vai ter acesso à plataforma. Fabiana? Bom dia. Eu sei que já foi comentado, mas para mim ainda não ficou completamente claro a questão do registro de presença, né? De como vai se dar, né, esse fechamento da presença desses estudantes dentro principalmente da Sala do Futuro. Porque, de qualquer maneira, os relatórios, inclusive das plataformas, eles vão gerar o engajamento, vão gerar acesso, mas eles não geram um relatório de presença, né, que seja vinculado à sede. Então, como que vai ficar esse registro dessas aulas para o professor? E também gostaria só de adicionar que eu também não estou ainda no grupo do Teams, então não sei se mando no chat, o e-mail... Manda no chat. Quem não tá, por favor, manda no chat. Para mim, coloca D também, por gentileza. Em relação à questão de presença e fechamento, a gente está trabalhando para que seja feito de forma automática, como a gente falou, né? Então, o Moodle vai gerar isso, então, de forma automática, vai para a Sala do Futuro. E das plataformas também a gente está trabalhando para que seja nesse sentido, para que o professor mediador não tenha essa obrigação. A gente sabe dos relatórios de engajamento, então a gente está trabalhando para que esse relatório de engajamento seja transformado em presença e tudo mais, tá bom? Então, como ainda não está posto nessas primeiras semanas, porque as turmas de expansão já apareceram, né? Como a Sala do Futuro está começando a ser alimentada, para algumas pessoas já apareceram a turma de expansão. Essas primeiras semanas, onde, né, isso ainda não está posto, o sistema, a gente ignora, vamos dizer assim, a Sala do Futuro, e isso vai subir depois retroativo, né, referente a esse processo, ou ele, nesse primeiro momento, tem que fazer ali um registro mínimo, pelo menos uma vez por semana, para saber se esse estudante, pelo menos, entrou na plataforma ou algo do tipo, acessando os relatórios? Não, porque a gente vai ter esse fechamento bimestral, no final, pode ficar tranquila. Tá bom, muito obrigada. Por nada. Iraci? Eu queria só falar uma coisa aqui a respeito da frequência, né, e das notas. Nesta fase e ao longo, né, gente, a gente discutiu aqui bastante entre nós para ver se a gente pensasse no símbolo, né, de o estudante fazer e a gente já pensar em fazer o lançamento da frequência, mas aí pensando pela natureza da coisa, né, o estudante talvez não tenha conexão, isso é já por causa de uma outra dúvida aqui também no chat. É por causa de conexão e talvez o estudante, por alguns outros fatores, ele não consiga fazer isso naquela semana. E como a gente está numa fase de implementação, a gente está dilatando esse prazo para que o estudante consiga fazer a atividade. Então, ele terá aí
A gente vai incentivar o estudante a fazer isso semanalmente, mas ele vai ter aí ao longo do bimestre para realizar essas atividades nesse momento de início que nós temos, né? A gente incentiva o estudante a fazer semanalmente, para que ele tenha ritmo de estudo, mas ele terá ao longo do bimestre para poder fazer as atividades no Moodle, porque se ele não tiver uma conexão ou alguma falha que acontecer, a gente não puna o estudante, não seja ele penalizado por isso. E aí, como a Fernanda trouxe, né, ao final do bimestre, a gente importa para a sede frequência e nota. Então, ele terá lá no diário, na sala do futuro, né, lá no diário, terá a nota do Moodle com o peso e terá também já a frequência dele lançada. Então, isso vai acontecer no final do bimestre, mas aí também eu gostaria de tranquilizar vocês na questão de que a gente precisa incentivar o estudante a ter ritmo de estudo, mas neste momento inicial a gente não quer fechar isso semanalmente, porque senão a gente acaba penalizando o estudante, tá bom? Mas esse foi o foco aqui. E também tem a questão que a gente está implementando, né? Vocês também estão acostumados com a sede, com a secretaria, aliás. Às vezes as coisas no início, tecnologia falha, não funciona, e aí às vezes a gente acaba penalizando o estudante, e aí é por isso que a gente está optando em flexibilizar um pouco a forma como a gente avalia e os lançamentos. Obrigada, Fábio. Alisson? Bom dia a todos. Alisson, da Diretoria de Ensino de Osasco. Vocês me ouvem? Sim. Ainda sobre o gerenciamento, né, dos relatórios, olhando agora na perspectiva dos responsáveis, seja o supervisor, ponto focal ou o PEC, ficou claro nas conversas, inclusive um colega considerou, que nós teríamos o olhar aluno por aluno, mas eu vejo o aluno por aluno muito prático para a gestão do professor, né, do professor ali com as turmas. Olhando agora para nós, dentro da diretoria de ensino como responsáveis, teremos uma árvore por escola, considerando o engajamento? Vou tentar trazer um paralelo aqui, tal como, por exemplo, eu fui PEC de aceleração vestibular, então eu conseguia verificar quais as escolas cujo, dependendo da métrica, estão deficitários e a gente pode atuar lá fazendo o apoio. Teremos aqui, diretoria de ensino, esse relatório, árvore, considerando escolas, para que a gente possa fazer um trabalho mais assertivo? Sim, vocês vão ter esse acesso, sim. Pode ficar tranquilo. Perfeito. Tá bom? Obrigado, viu? Imagina. Maria Eugênia? Desculpa, eu estava com uma dificuldade aqui com o meu microfone. Estão me ouvindo agora? Estamos te ouvindo, pode falar. Bom dia, gente. Uma dúvida teu colega já respondeu, numa outra questão também que era igual. E com relação aos alunos elegíveis, existe uma adaptação no Moodle para fazerem as atividades, ou o professor produz uma atividade adaptada? Tem alguma orientação sobre isso? E a outra, por gentileza, esse fechamento de nota e de frequência que você falou que sai automático no final do bimestre, ele carrega e o próprio professor mediador que faz essa ponte para o professor coordenador fazer o fechamento na sede? Funcionaria assim? Não, vai ser automático mesmo, não vai precisar de ação do professor nem do coordenador. Joia. Ou seja, dentro da sala do futuro, rodando na plataforma, ele já carrega a síntese, né? E a última questão era sobre, em arte e educação física, nós temos as turmas extras de ACDA, que também é de contraturno, né? Se por um acaso algum desses alunos participarem das turmas de ACDA, elas não podem bater com o horário das aulas dele de expansão, é isso? As aulas de expansão, Maria Eugênia, ele pode fazer a qualquer momento, inclusive sábado, domingo, feriado. Sim. Então, não tem essa preocupação de horário aqui. Então, a gente é um pouco diferente para nós, que a gente está acostumada com aula de 45, 50 minutos no dia da semana. Então, a aula de expansão é diferente. Não tem um dia da semana específico, eu não tenho um horário específico. Então, o aluno tem essa flexibilidade e autonomia para realizar. Então, se ele tem outras atividades, ele pode fazer em outro momento, tá? Maravilha. Tá jóia, então. Então, era só a questão de orientação para os alunos elegíveis. Elegíveis, a gente vai trabalhar em cima disso, tá bom? Tá bom, querida. E aí, vocês, por acaso, pensam ou terá, ou já falaram, desculpa, não me atentei, se tem algum documento orientador a respeito da expansão? Das aulas de expansão? Estamos terminando de elaborar, a gente vai liberar para vocês, tá bom?
Assim como o vídeo tutorial, né? Isso mesmo. Tá bom. E aí ele seguirá via e-mail, vem em outra live? Manda via e-mail, deixa no grupo do Teams. A gente faz todos os meios de comunicação possíveis aí para chegar para vocês. E aí, de acordo com uma colega disse, que a sala futura, a previsão é para o dia 3, se ainda não tiver o material totalmente carregado, a gente conversa com a escola para que ela produza um material de diagnóstico, algo assim, de sondagem, até que fique totalmente completo no sala futura, por aí? Expansão não precisa se preocupar, não. Tá bom, então. Muito obrigada. Tá bom? Por nada. Gente, a gente já passou quase 40 minutos aí do horário combinado de reunião, era 1 hora, né? Eu ainda tenho algumas mãozinhas levantadas, eu tenho o Ronaldo e a Andressa, eu vou deixar eles fazerem o questionamento e aí a gente já vai encerrando, tá bom? Ronaldo? Oi, bom dia a todos. Bom Estão me dia. ouvindo? Estamos sim. Eu coloquei a questão no chat, porque as aulas podem ser associadas no período da tarde e o professor vai à noite. Como é que fica a questão da gratificação noturna, no pagamento desse professor mediador? Essa questão, Ronaldo, aí você vai ter que tirar com o seu de RH, eu não vou conseguir te responder. Eu sei que eles fizeram uma orientação para o pessoal sobre a atribuição. Essa eu vou ficar te devendo a resposta. Tá ok, obrigado. Tá bom? Por nada. Andressa? Oi, tudo bom? Bom dia, Rapidinho. tudo, claro. Vocês falaram que vão disponibilizar todo o material, só pedir para vocês deixarem aberto, porque fica pedindo acesso, não sei quem que cuida disso. A gente vai liberar os acessos para vocês, pode ficar tranquilo, tá? Obrigada, viu? Por nada. Thaís? Oi, Fê, eu sei que a gente já estourou o tempo, eu só queria reforçar um pontinho. Eu mandei no chat também, mas é que a interface aqui da Sala do Futuro, ela mudou essa semana, do que vocês iam acessando, então acho que acabou gerando um pouco de confusão. Quando vocês forem acessar, então vocês vão entrar aqui por saladofuturo.educacau.sp.gov, opção Sou Servidor, mas aí vocês vão selecionar essa opção de visão do estudante. Quando você seleciona a visão do estudante, você vai ser direcionado para aquela telinha onde tem os cards e tudo mais. Quando você seleciona a visão professor, você é direcionado para uma outra interface, que é onde tem o diário e tudo mais. Então, seleciona a opção visão estudante, e aí aqui faz login com RG e senha sede. Eu vi que o pessoal falou do acesso com o GovBR, mas ele é só para a visão do professor. Para esse caso aqui, vocês acessarem a parte dos cards, não precisa, tá? Então, opção servidor, visão estudante. Muito obrigada, Thaís. Imagina. Gente, como eu falei, né? Tem umas mãozinhas levantadas aí. Eu vou pedir que vocês coloquem o acesso dos questionamentos no chat. A gente vai revisar o chat para responder. Lembrando que os e-mails que vocês estão colocando aqui de ponto focal, vou mandar de novo para o dirigente, para ele bater para mim e ver quais são os seus pontos focais, tá? Ficou confuso esse acesso, a Valéria colocou. Valéria, depois você revê, e aí quando você rever a gravação, a gente explica de novo, vai ter o tutorial, porque senão a gente vai fazer 2 horas de reunião e já não é o nosso objetivo aqui, tá? E qualquer coisa vocês vão perguntando. Gente, muito obrigada pela atenção, pela participação, pelo tempo extra. Qualquer dúvida, a gente tá, por gentileza. A gravação vai ficar salva nesse grupo, gente. Então, qualquer meio de comunicação nosso é neste grupo. E aí, como vou reforçar mais uma vez, confirmarei os nomes que estão na planilha que o dirigente mandou, confirmarei os nomes que vocês mandaram, para a gente ter um grupo que seja assertivo aqui, tá bom? Muito obrigada a todos, viu? Bom dia. Abraço, pessoal. Bom dia aí a todos. Bom trabalho. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado pelas informações. Até mais. Tchau.